paz do Senhor, meus irmãos amados, que alegria, que prazer estar com vocês mais uma vez, nesta segunda-feira, hoje, dia 8 de maio de 2023, uma segunda-feira maravilhosa, que Deus preparou para nós. Eu tenho certeza que esse dia foi um dia especial na sua vida, que certamente Deus ministrou de uma maneira especial para você. Nós estamos aqui juntos, como toda segunda-feira fazemos, para estarmos estudando a palavra de Deus. Estamos falando a respeito do reino soberano de Deus, desse governo soberano de Deus sobre a terra, não é? E estamos felizes por estar mais uma vez aqui para discutirmos mais um tema. Vamos estar falando a respeito do papel da igreja, né? Como a igreja como a igreja encaixa dentro desse reino, né? E tentar definir algumas coisas para a gente aqui, né? Como pertencentes à igreja, né? E principalmente para os pastores e líderes, aqueles que conduzem a igreja, que ensinam, que proclamam essas verdades. Você terá que ter conhecimento disso, não é? Você precisa saber qual é o papel da igreja, né, e o que se espera dela dentro desse reino. Se a igreja é o reino ou se a igreja apenas está inserida nesse reino. Não é? Nós vamos estar conversando um pouco sobre isso nessa noite. Espero que o Espírito Santo me dê graça para estar aqui trazendo aquilo que Ele já falou ao meu coração. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração a Deus. Vamos estar nos colocando diante dele, né, em oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir nesse tempo, não é, que teremos aqui de ministração. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, graças te damos mais uma vez, Senhor, mais uma segunda-feira aqui com os teus filhos. Obrigado pela tua presença, obrigado a Deus por tudo que o Senhor já tem feito na vida de cada um deles. Estamos iniciando mais uma semana e eu rogo a tua bênção sobre a vida de cada um. Nesse momento, nessa ministração, peço que o teu Espírito Santo venha sobre nós e que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra e compreender qual é o nosso papel, ó Deus, na divulgação e na propagação desse reino maravilhoso que é o reino dos céus, que é o governo de Deus sobre a terra. Nós louvamos a ti e estamos abertos à ação do teu Espírito Santo sobre nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ler um texto para a gente iniciar, só a título de introdução. Como vocês sabem, o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do Reino. É um Evangelho que foi escrito para os judeus e o objetivo é apresentar Jesus como esse rei soberano. Você vai ver que já no começo, no capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai ver que João Batista, ele aparece no deserto da Judéia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois você vai lá para Mateus 28 e 18, onde Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o governo soberano de todas as coisas, tanto no céu como na terra, estão nas minhas mãos. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho que traz exatamente essa questão do governo, né? Do reino de Deus, do governo de Jesus e dessa proposta de Deus, né, da igreja estar juntamente com Cristo, exercendo essa função enquanto aqui neste mundo. Em Mateus 16, 18, nós temos um texto muito interessante. Também eu te digo, Jesus aqui está falando a Pedro, né, depois da declaração de fé de Pedro, né, Pedro faz uma declaração aí muito forte, quando da pergunta de Jesus, não é? Que diz os homens que eu sou? E os discípulos, um respondia uma coisa, outro respondia outra, né? Uns dizia, lá fora as pessoas pensam que você é Elias, João Batista, que você é Jeremias, né? Ou um dos profetas. E Jesus então vai dizer: e vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento Pedro, ele recebendo uma revelação direta do trono de Deus, ele faz uma declaração tremenda ali, uma declaração que é o fundamento da igreja, não é? Ele vai dizer, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus. Tu fostes enviado a este mundo com um propósito de estabelecer aqui um governo. E então, em resposta disso, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, pois que quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue,
mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí o verso 18, o Senhor Jesus vai dizer: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, por favor. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Observe que coisa importante. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que palavra poderosa, não é? Depois, lá em Mateus, né, capítulo 18, versículo 17, coloca esse texto para mim, por favor. Mateus 18, 17, nós temos: e se ele se recusar, está falando aqui da reconciliação entre um irmão e o outro, exponha o assunto à igreja. Observe a força da igreja aqui, né? E se ele se recusar também ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, a igreja, ela tem, de fato, um grande poder e uma grande autoridade dada por Jesus Cristo, né, no exercício das suas funções aqui neste mundo. Paulo vai dizer que a nossa peleja, a nossa batalha, não é contra carne e sangue, está em Efésios capítulo 6, mas contra principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta é exatamente para nos colocarmos na posição onde Deus nos quer, onde Ele quer que estejamos. Lá em Tiago, no capítulo 5, no último capítulo de Tiago, Tiago vai falar a respeito de Elias, não é? Ele vai falar sobre o poder, está falando aqui sobre o poder da oração, mas ele está dizendo, né, que esse homem, Elias, que era alguém como nós, ele tinha poder de fechar os céus e de abrir os céus, não é? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e quando ele orou, não é? Deus cerrou o céu e não houve por 3 anos e meio a chuva sobre a terra. E depois ele ora novamente e o céu se abre e a chuva cai sobre a terra. Então, veja bem, nós temos aqui no Evangelho de Mateus a primeira apresentação da igreja no Novo Testamento. Então, a igreja, ela aparece aqui no Evangelho de Mateus pela primeira vez no Novo Testamento. Não é? Isso significa um fato, é algo significante para nós. Por quê? Porque o Evangelho segundo Mateus, conforme eu disse, é essencialmente o Evangelho do Reino. Então, se a igreja é apresentada em primeira mão aqui no Evangelho de Mateus, não é? Fica aqui entendido que a igreja ela terá um papel importante no reino. Não é? Agora, o que é interessante é que você vai ver a igreja aqui, né, no Evangelho de Mateus, não é, como aquela que abre caminho, né? Você não vai ver aqui Mateus colocando um sistema doutrinário de como a igreja deve funcionar ou deixar de funcionar, porque isso viria posteriormente com o apóstolo Paulo. Aqui você vê essencialmente a igreja como esse instrumento de Deus, não é, para abrir caminho no meio das nações, mostrando a grandeza do Senhor. Lá em Abacuque capítulo 2, nós temos lá o profeta, ele está escrevendo a respeito de uma realidade que ele estava vivendo. O cenário era um cenário triste, não é? Mas em meio a todo aquele cenário, em meio a tudo aquilo que o profeta Abacuque estava vivendo, Deus irrompe ali com uma promessa, dizendo: olha, a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Falando aqui de um governo que vai se espalhar pelo mundo inteiro. É claro que, na perspectiva do texto lá de Abacuque, estamos falando, né, exatamente quando foi estabelecido aqui neste mundo do novo céu e da nova terra. Né? Mas esse trabalho, ele começa com a igreja. Não é? Ele vai começar com a igreja no dia de Pentecostes, na declaração de Pedro, no capítulo 2. Porque Pedro vai fazer uma declaração importante no capítulo 2, e esse texto, essa declaração de Pedro, não é? É a chave que vai abrir aí a porta, essa chave que Jesus deu, né, a Pedro ali no capítulo 16 de Mateus, ela vai ser, né, essa que vai abrir o caminho, vai abrir as portas para que a igreja exerça a sua autoridade, né,
como representação dos céus aqui neste mundo. Mas a pergunta que surge aqui bem no começo é o seguinte: qual é a diferença entre o reino de Deus e a igreja? Não é? A primeira pergunta que temos, e essa pergunta não é fácil de responder, é o seguinte: qual é a diferença entre o reino de Deus e a igreja? As duas coisas é a mesma coisa? É uma coisa só? Ou estamos falando aqui de duas coisas diferentes? Não é? Um grupo considerável de teólogos e de estudiosos da palavra, eles tentam provar, né, que há uma diferença aqui. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é uma coisa e a igreja é outra. Eles dizem que o reino é uma coisa pertencente a uma época, não é? Que começou com Israel, e Deus fez aqui uma vírgula na dispensação dos tempos, entrou a igreja, que não tem nada a ver com o reino, e esse reino volta a ser contado durante o período dos 7 anos da grande tribulação, quando Israel novamente entrará para o cenário mundial como sendo a agência de Deus aqui neste mundo. O que agora eles dizem, nessa dispensação está suspenso, não é? Porque você vai ver que há um hiato de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, não é? Há um hiato ali que fica muito claro, e Daniel tenta ver o que acontece nesse parêntese, né? Nesse tempo entre a 69ª até a 70ª semana. Deus disse: olha, Daniel, vai na tua sorte, porque essa revelação não é para você. Isso vai ser revelado num tempo posterior, num tempo futuro. E é claro, com o apóstolo Paulo, há a revelação aqui da igreja, não é? Mas, no pensamento desses, não é? Que acredita que o reino dos céus e a igreja são coisas distintas, não é? Eles colocam esse período, esse ato de tempo, como sendo o tempo da igreja, que não tem a ver com o reino. Eles defendem que a presente dispensação, né, é uma dispensação, é a dispensação da igreja. Esse é o dispensacionalismo, é aquela linha doutrinária que defende o dispensacionalismo. Eu disse que eu sou dispensacionalista progressista. Há alguns pontos do dispensacionalismo que eu não concordo bem. Então, se você quer acreditar nessa verdade, não é que a igreja é igreja, o reino é reino, e que as duas coisas aqui não se misturam, né? E volto a dizer, há uma linha de intérpretes e de escritores que acreditam assim, né? Se você segue essa linha, eu não vou dizer que você esteja errado aqui, me entenda, por favor. Eu só vou dizer que você vai ter muita dificuldade, você vai ter que fazer um grande malabarismo com as escrituras, né? Como tem sido feito ao longo do tempo. Ao longo do tempo tem sido feito um grande malabarismo para tentar provar isso aí, para provar essa questão de que a igreja e o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, não é? São coisas distintas, que acontecem em tempos distintos, em dispensações distintas. Ao meu entender, esse sistema de verdade, né, que é apresentado como sistema de verdade, não é absolutamente suportado na sua íntegra pelas Escrituras, não é? No entanto, eu não quero aqui colocar um elemento controverso e não quero também trazer algo aqui que venha causar algum tipo de confusão na sua mente, não é? Estou simplesmente dizendo que, se você acredita dessa maneira, você terá muitas dificuldades para tentar encaixar alguns textos das Escrituras dentro da sua linha de raciocínio. Assim sendo, qual é a diferença entre o reino de Deus e a igreja? São a mesma coisa? São duas coisas diferentes? A resposta é sim e não, não é? Eles são a mesma coisa e ainda assim são diferentes. São coisas diferentes. Isso não, eu sei que talvez dizendo assim não vai te ajudar muito, você talvez vai ficar suspenso um pouco diante disso. Eu sei, mas eu preciso que você fique comigo e acompanhe a linha de raciocínio que eu quero passar para você nessa ministração. O governo soberano de Deus, né, ou o governo dos céus, que nós denominamos, que tem chegado a ser chamado
de reino, né, por muitos, é, em primeiro lugar, como explicamos na nossa introdução e nas palavras anteriores, né, um anúncio, uma proclamação. Esse reino é um anúncio, é uma proclamação, é uma declaração de um fato divino. O texto vai dizer, de Mateus 24:14, o quê? Este evangelho do reino está falando aqui de uma proclamação, de boas notícias. Esse evangelho do reino soberano de Deus, ele será pregado em todo mundo para estabelecer evidência. Ou seja, qual é o evangelho que os discípulos deveriam levar e que nós também devemos levar? Qual é a boa notícia? É de que Deus está no trono, Ele é soberano, Ele conduz a história dos homens. A história dos homens não está nas mãos de nenhum presidente, de nenhum governo, de nenhuma potência mundial. A história da humanidade está nas mãos de Deus. É Ele que governa todas as coisas. Nem o inimigo ele tem o poder de governar ou direcionar, seja o que for. Até mesmo as ações do mal, como nós dizemos na ministração anterior, elas servem a propósitos divinos, né? O que queremos dizer com isso? É que a soberania de Deus tem sido estabelecida em e através de Jesus Cristo, seu Filho, não é? Nessa dispensação em que nós estamos vivendo, numa nova e de uma maneira diferente, numa maneira nova e numa maneira imediata, não é? Essa proclamação tem sido feita ao longo de todos esses anos. O trono não está vazio. Há alguém que controla e que governa todas as coisas. Apocalipse 5 vai dizer que o livro selado, não havia quem pudesse, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, né, ele era poderoso para abrir, para tomar o livro, abri-lo e desatar os seus selos. Então, a história do mundo é conduzida por Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse fato, ele foi proclamado pela primeira vez, como eu disse, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, a gente pode ver isso em Atos 2:36, quando Pedro está ali no seu discurso aos judeus, não é? Atos capítulo 2, versículo 36, não é? O Pedro está ali no seu discurso, ele vai falar uma coisa aqui muito importante. Ele vai se dirigir à casa de Israel e vai dizer, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de quê? Qual é a proclamação que Pedro vai fazer aqui? Veja que coisa tremenda. Certo de quê? Que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Aleluia. Ou seja, o governo ungido por Deus. Senhor quer dizer aquele que detém todo o poder. E Cristo quer dizer ungido. Quer dizer, ele é o governo de Deus que foi ungido por Deus para esse fim. Então, a partir daquele momento, ali no dia de Pentecoste, o recado foi anunciado entre as nações, né? Em círculos cada vez maiores, até chegar a nós. Qual era a mensagem? Jesus Cristo é o Senhor. É algo que não tem como você contradizer. É uma declaração dos céus. Pedro vai dizer, fique ciente a toda a casa de Israel, esteja absolutamente certa de que esse Jesus, esse que vocês crucificaram, não é? Fazendo uma referência ao que está próximo, este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a primeira fase do governo soberano ou do reino. Ou seja, uma proclamação ou um anúncio. Era a boa notícia que estava chegando àqueles judeus, que estava chegando àquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém naquela festa, no dia de Pentecostes. Qual era o anúncio? Qual era a proclamação? Há alguém que está sentado no trono. Irmão, a própria descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma confirmação dessa verdade.
de que o trono não está vazio. Você vai ver o prenúncio disso lá no livro de Isaías, capítulo 6. Quando o trono de Israel fica vazio, e o profeta Isaías, ele está certamente entristecido pela morte do rei Uzias, e vai dizer o texto que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso aqui é uma visão do Cristo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. E aí ele vai descrevendo esse Senhor que está sentado no trono. Observe que o profeta vê, que é alto e sublime, é o trono. Não é? É o trono. E quem está sentado sobre o trono, não é? É o Senhor. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. E o séquito dele enche. Ou seja, o seu governo espalha-se, enche, preenche e vai por todas as partes. Aleluia. Agora, depois que essa proclamação é feita no dia de Pentecostes, não é? Nós vimos o quê? Nós vimos a igreja entrando em atividade. A verdade foi proclamada. As boas novas foram anunciadas. Jesus está no trono. A própria descida do Espírito Santo é exatamente um indicativo de que o sacrifício de Cristo foi aceite e há alguém assentado no trono cujas mãos, né, está a autoridade, o cetro de autoridade. O texto vai dizer: cetro de justiça é o cetro do teu governo, não é? Ele está com o cetro em suas mãos e ele tem o controle absoluto sobre a história dos homens. Mas o que vem a seguir a proclamação? Vem a atividade. Aleluia. Algo está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Quando é anunciado, quando a proclamação é feita, algo começa a acontecer. Algo começa a acontecer. O que começa a acontecer? O céu começa a se movimentar. E almas começam a ser salvas. Observem isso, lá no livro de Atos. Logo depois da proclamação de Pedro, o que recebe no capítulo 16 a autoridade para abrir. E aqui no capítulo 2 de Atos ele abre. E assim que ele abre, almas começam a se converter. Mas não é só isso que acontece. Almas começam a se converter, o inferno é provocado, porque a mesma mensagem que chega para os discípulos chega no inferno. O Cristo está sentado no trono e há um povo que se levanta e nós temos que combater esse povo. Então o inferno é provocado pela mensagem, a nova mensagem. O diabo que disse, mentiroso que é, que todo o governo do mundo está na mão dele, lá na tentação do deserto de Jesus, e que ele dá para quem ele quer, ele é desmascarado aqui, porque a mensagem que chega é, aquele Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, quem domina e quem governa não é o diabo. Não são os homens, não é o Império Romano, não é nenhuma força humana. Quem governa é Jesus Cristo, ele está assentado no trono. Então, o inferno é provocado e os arautos que proclamam esta verdade são perseguidos. Observe que a sequência é essa, não é? E é uma atividade maravilhosa que começa a acontecer aqui. Né? Nós podemos ver que não é apenas uma doutrina, não estamos falando aqui apenas de uma doutrina que está surgindo, né? De uma verdade que está sendo proclamada ou uma teoria que está chegando às pessoas. Nós estamos falando de uma atividade que começa a acontecer. Né? Esse governo soberano ou reino é uma energia poderosa, é algo que entra em nós e nos leva e nos capacita a ir às nações e anunciar que alguém está no trono e que o mundo é o mundo de Deus e que a terra pertence a ele com toda a sua plenitude. Assim sendo, uma vez que o fato é proclamado, né, o acontecido é proclamado, aquilo que se passou, né, quando Cristo entrega a sua vida como Cordeiro de Deus, porque João, quando vira para ver o leão, ele vê um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo. E ele vai ver o quê? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrando e jogando as suas coroas aos pés daquele.
Observem que nem os 24 anciãos e nem os 4 seres viventes tinham autoridade para abrir o livro ou desatar o selo, ou seja, nem eles tinham autoridade para conduzir a história do mundo. E por isso, ao colocar as coroas, tirarem as coroas das suas cabeças e depositar aos pés daquele que é a raiz de Davi, a geração de Davi, o leão de Judá, ao colocar as suas coroas aos pés daquele, eles estavam proclamando que aquele era o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Então, assim sendo, o fato ele é proclamado, o acontecido é proclamado, né? Então, torna necessário uma resposta, não é? E, consequentemente, uma seleção, não é? Tem que ter uma resposta. O reino é proclamado. Alguém chega para você e proclama que o reino de Deus, que Jesus está no trono e que você é convidado para fazer parte do reino dele. Então, tem que ter uma resposta. O reino é proclamado e tem que haver uma resposta. E diante dessa resposta é feita uma seleção, é feita uma triagem da humanidade em 2 categorias. Aquelas que pertencem ao governo, aqueles que serão os trigos do Senhor, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então tem que ter aqui uma resposta, em que reino você está e ao que você pertence. Então nós vimos ainda que, como de abrangente é esse governo governo soberano do Senhor, ele começa a se espalhar de uma forma soberana, sobre tudo, tomando tudo na sua soberania. Não é? E por mais antagônico que seja, né, ele vai tomando conta de tudo. Deus, ele está no governo de todas as coisas. Né? Até as forças antagônicas, as oposições, né, estão debaixo desse governo soberano. E o Senhor faz com que elas o sirvam a fim de visarem a derrota delas, daquelas que são antagônicas ao Senhor. Elas têm que colocar-se de joelho diante de Cristo. Filipenses 2, você vai ver que um dia, não é? E Paulo não está falando apenas daquele grande dia, não é? Do grande trono branco. Paulo está falando de que um dia todos terão que curvar-se diante do governo do Senhor. É tudo abrangente, não é? Sabendo todo o curso das coisas através da história, como aquelas parábolas que temos lá no capítulo 13 do livro de Mateus. Temos ali as parábolas do capítulo 13. Se você observar o verso 49 do capítulo 13, verso 49 e o verso 50, que eu queria que colocasse para nós aqui, você vai ver que tudo isso vai culminar com o fim. Assim será no fim dos tempos. Então aqui está uma profecia escatológica, falando a respeito do fim das coisas. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Verso 50. E lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Ok? Então observe aqui que a referência que se faz aqui nesse texto, no texto de Mateus 13, 49 e 50, é uma referência aos maus que serão lançados. Então, a primeira coisa que temos aqui, não é? É exatamente esse pensamento. Depois nós vamos ver o capítulo 24, verso 31 de Mateus, onde também os anjos virão, mas aqui no capítulo 24, a missão dos anjos, né, ainda que aparentemente seja a mesma, mas na primeira o objetivo é colher num balde os maus e lançá-los no fogo, não é? Mas aqui, no capítulo 24, verso 31 de Mateus, nós vemos que ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão quem? Os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E entre o capítulo 13 e o capítulo 24, você tem 2 capítulos que vai falar da igreja, que é o 16 e o 18, não é? Que vai falar a respeito da igreja. Você tem a igreja aí no seu exercício. Então, se você observar, por exemplo, a parábola do semeador, né, a primeira parábola que temos lá no capítulo 13, a semeadura da semente, que é a palavra do reino, né?
ela vai aqui em todas as suas etapas, não é? Ela vai passando aqui em todas as suas etapas até chegar na culminação do verso 49 a 50, que é o fim do século. E nós podemos ver que esse governo soberano, ele vai abranger tudo aqui. Né? Ele previu e anunciou todas as coisas que iriam acontecer. Não é? Todas as coisas que iriam acontecer dentro desse governo soberano. Né? E como as coisas se desenvolveriam dentro desse governo e como esse governo ele tomaria posse de todas as coisas, de modo que no final o governo soberano de Deus triunfaria através desta colheita do capítulo 24, verso 31, onde os anjos vêm para reunir os 4 ventos da terra, né, de uma outra extremidade dos céus, eles vão reunir os escolhidos do Senhor, não é? E esses serão levados, e é exatamente aí que está o triunfo do reino. Não é? E é isso que significa esse triunfo do reino de Deus. Mas, quando nós pensamos nisso e olhamos para essa verdade, nós temos que olhar para frente, nós olhamos para o futuro, nós temos que ser futuristas, não é? Então, qual é o futuro da igreja? O que é a igreja? Né? O que a igreja tem, né? Ela precisa produzir nesse tempo para garantir o que viria depois. Mas para isso precisamos entender de fato o que é a igreja. Bem, o funcionamento, a atividade do governo soberano opera de uma maneira que, como eu disse anteriormente, nós muitas vezes não concordamos muito. Na nossa perspectiva, parece que algumas coisas estão aí errado. Mas o certo é que, no final, Deus sempre obtém aquilo que o tempo inteiro ele esteve à procura. A igreja hoje ela é desafiada a produzir fruto. A igreja hoje ela é desafiada a propagar e a divulgar o reino de Deus. O efeito desse desafio vai demandar o quê? Por parte do Senhor, conforme nós temos, né, várias passagens nas Escrituras, uma certa seleção. O povo de Deus, conforme é descrito nas Escrituras, é um povo especial, escolhido, zeloso e que pratica boas ações. Né? Então, há uma peneiração de Deus aqui. Essa peneiração ela acontece por meio da propagação do Evangelho. O Evangelho sendo pregado, exatamente vai havendo aí a distinção entre uma coisa e outra. É que o tempo todo, né, essas pessoas são achadas, né, aquelas que estão com o coração dispostos, coração como terreno fértil, ao receber a palavra, né, a palavra ao chegar até elas, ela vai chegar da mesma maneira que chega para um terreno pedregoso, à beira do caminho. Mas a resposta que temos aqui é diferente. Você vai ver que há uma seleção aqui, não é? O Senhor está trabalhando aqui nessa seleção. Então, isso é trazido para dentro do governo soberano de Deus. Pessoas que, primeiramente, reconhecem e depois declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o objetivo da divulgação do Evangelho, não é? Às vezes nós pensamos, não, a obra missionária, o trabalho de evangelismo, ele visa levar a mensagem do Senhor para que as pessoas se convertam. Isso é o meio pelo qual, né, nós alcançaremos o objetivo do Evangelho. Mas, na verdade, a proclamação do Evangelho é para que todos conheçam e declarem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, inicialmente, o governo soberano de Deus, ele fez o seu trabalho, ele está trabalhando, né? E, em consequência disso, o que acontece? O fruto da atividade da igreja, né, no meio das nações, é reunido no que nós chamamos de corpo, né? Paulo chama muitas vezes a igreja de corpo, né? Que também nós damos nome de construção. Pedro gosta dessa figura, não é? Ilustrativa da igreja, que é uma construção onde pedras sobre pedras vão sendo colocadas, as pedras vivas sobre o fundamento que é Cristo, e vai sim sendo edificado esse templo maravilhoso. Então, o que nós chamamos de igreja é uma agremiação de pessoas, não é? Que ao receber o evangelho de que alguém está no trono, não é?
E eles respondem isso afirmativamente e recebem a Cristo como o Senhor das suas vidas e então se tornam parte da igreja. A igreja se torna, esse aglomerado de pessoas que responderam afirmativamente à mensagem de Deus. Essa igreja, ela se torna o receptáculo, o reservatório da obra do governo soberano de Deus aqui neste mundo. Reúne em si como vaso o fruto da atividade soberana. Quer dizer, o resultado da ação de Deus no mundo vai ser expresso por meio da igreja. Então, quando eu digo que sim e não, a igreja e o reino é a mesma coisa, eu estou falando exatamente disso aqui, Ela não é no sentido de que há muita coisa má, que faz parte do reino, mas a soberania vai avante a despeito das coisas más que existem, não é? A despeito de tudo que é mal que existe neste mundo. A soberania segue o seu trabalho. Agora, dentro desse mundo perverso, onde há muita rejeição ao nome de Cristo, existem aqueles que o aceitam como seu Senhor. E esses que o aceitam é o receptáculo exatamente dessa soberania, desse governo de Deus. E ele, juntamente com o Senhor, vai exercer a sua função, vai exercer aqui neste mundo a obra que o Senhor chamou a cada um de nós. Então, tudo que é do Senhor vai resumir, nesse vaso escolhido, nesse vaso que vai produzir fruto e vai adiante, mostrando a grandeza, mostrando a bondade, mostrando o amor, mostrando a misericórdia de Deus no meio de um povo, de uma nação, de povos, tribos ou línguas perverso, que vive no mundo de perversidade. Então, de modo que o reino leva a igreja, esse governo soberano de Deus que vai dominando todas as coisas e ninguém pode detê-lo, como ninguém pode deter a igreja, não é? Aí você pode perguntar, mas por que ninguém pode deter a igreja? Porque a igreja é o vaso, é o receptáculo desse governo soberano de Deus. Se ninguém pode resistir à soberania de Deus, logo não há como resistir à igreja. Podem tentar destruir a igreja, o diabo pode tentar de todas as formas. Isso já foi feito ao longo da história. Muitas tentativas de desmoralizar a igreja, de fazer com que ela pare as suas atividades, de fazer com que ela feche as suas portas, tem se mostrado frustrada ao longo dos séculos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, jamais. Jamais, não é? Então, o reino vai levar-nos à igreja, e a igreja é o resultado, a personificação do reino. Então, esse governo que vai à frente, abrindo o caminho, não importa onde, esse governo soberano, porque se o diabo estivesse no controle das coisas, a igreja, ela não teria essa força de avanço, não é? Ela já teria sido destruída há muito tempo. Mas como o Senhor está no governo, ele diz, não toque nos meus ungidos. Não toque naqueles que é meu. Em relação a Israel, esse texto está relacionado a Israel do Antigo Testamento, mas também pode aplicar à igreja do Senhor do nosso tempo, onde o Senhor expressamente diz, não toque nos meus ungidos e não fale mal dos meus profetas. Ou seja, há uma garantia na soberania que governa sobre tudo, de que a igreja, o avanço da igreja jamais poderá ser detido. Não é? Então veja bem, o reino leva cada um de nós à igreja. E a igreja é o resultado, é a personificação desse reino. Mostra de fato que ninguém pode contra o Senhor. Né? Você vai ver isso em Israel, por exemplo, uma nação tão pequena, isso mostra a soberania de Deus. Uma nação tão pequena, cercada por inimigos de todos os lados, menos um, que é o oceano, não é? Inimigos por todos os lados, inimigos em todas as nações, e mesmo assim, esse povo tão pequeno não é destruído e não pode ser destruído. Por quê? Porque quem está no governo se chama Jesus, ele é o Senhor. Ainda que os judeus não o reconheçam, mas ele é o Senhor, ele está governando sobre todas as coisas. E o salmista vai dizer, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve conosco, estivera conosco, o inimigo já teria nos engolido vivos.
não é? As águas altivas já teriam passado sobre nós. Então vamos entender aqui o ponto fulcral, o ponto principal de tudo isso, não é? A igreja, ela é em si mesma, né, a própria personificação desse governo, de que quem está no governo é Deus. Ele está governando todas as coisas, porque se ele não tivesse, não teria nenhuma chance para nós. Mas como ele está, nós podemos acreditar que o amanhã virá. Amém? O amanhã virá. Ah, você pode dizer, mas e os mártires, as pessoas que estão morrendo? Irmão, isso são sementes. O sangue dos mártires são sementes que, ao cair no solo, vai fazer brotar multidões e multidões para a glória de Deus. A perseguição nunca parou a igreja e não vai parar. Porque a igreja é do Senhor, queridos. E quem está no governo é Deus. Quem governa as nações é Deus. Quem governa os reinos é Deus. Quem está acima de todas as coisas é Deus. É Deus. Aleluia. Então, é interessante destacar nesse evangelho de Mateus, né, que isso fica claro para todos nós, né? Basta você abrir os olhos, está tudo aí muito claro no evangelho de Mateus, e eu trouxe para você aí 2 pontos principais. Primeiro, no capítulo 13, na parábola da grande rede, não é? Que ela nos leva ao fim dos séculos, não é? Os anjos são enviados e o bom é reunido em vasos, mas o mal é lançado fora, é lançado no fogo, não é? E aí nós pegamos o capítulo 24, verso 31, onde nós descobrimos que o Senhor está definitivamente respondendo, né? Parte da pergunta dos discípulos, né? Lá no capítulo 24, versículo 3, os discípulos vai perguntar, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá, né? Mateus 24 e 3, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim dos séculos. E o Senhor vai responder no verso 31, ele enviará os seus anjos e eles reunirão os escolhidos, né? Então, o que temos aqui? Temos no capítulo 13, né? Nós temos aí o descarte do peixe ruim, não é? É lançado no fogo. No capítulo 24, nós temos a reunião dos bons. E entre os 2 capítulos, conforme eu disse, está o capítulo 16 e o capítulo 18, né? Nós achamos aí a introdução da igreja. A igreja está aí apresentada para nós, não é? Eu penso que isso está muito claro para nós. Eu não preciso ser redundante aqui no que vou falar, não é? Mas eu acredito que isso está muito claro para todos nós. Que a igreja, ela tem o seu papel, né, até a consumação dos séculos. A obra do reino e a atividade do reino é a procura, é a descoberta, onde a igreja é desafiada e recebe e reúne em si, não é? Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Eles são inseridos. E cada dia, as centenas estão chegando aos pés de Jesus. Não vos entristeçais, o evangelho tem o seu efeito. Ele está trabalhando no mundo. Eu sei que, não é? Quando nós olhamos para tudo isso, o mundo, né, com seus quase 8 bilhões de habitantes, e a franja pequena que é a igreja, e quando nós encaramos o fato de que ainda nações ainda não ouviram falar de Jesus, ou muitas línguas ainda não têm uma porção das Escrituras traduzidas para elas, mesmo assim nós precisamos crer que aleluia, Deus está se movendo na terra. Deus está levantando pessoas, Deus está utilizando os seus meios para que o evangelho tenha um alcance nas nações, né? Agora, observe bem que, às vezes, se você for ler, parece um pouco estranho, não é? Que não é dito nada sobre o surgimento da igreja, para além daquela palavra de Jesus, onde ele diz, eu edificarei a minha igreja, não é? Nada é dito sobre o ensino da igreja, nada é dito em absoluto sobre a doutrinação da igreja, como que a igreja deveria ser doutrinada. A igreja é simplesmente introduzida aqui, quase que como se fosse algo que já todos conheciam, não é? E ela então aparece aqui no quadro final das coisas, como a igreja, né, dos escolhidos, sendo os anjos, né,
recolhendo como se fossem feixes e levando os escolhidos para os céus. Não é? Mas o que aparece para nós aqui é o quê? É que ainda esse desenvolvimento doutrinário a respeito da figura da igreja, do papel da igreja, ele seria algo que viria posteriormente com o apóstolo Paulo. Ele vai falar lá em Gálatas que aprove a Deus, né, revelar o seu Filho Jesus por meio de mim. E ele me deu o evangelho para que eu pudesse proclamar. Então, essa proclamação que Paulo traz é que dos dois povos Deus fez um povo, derrubando a parede de separação que havia, e que agora esses dois povos tinham que caminhar juntos, não é? Pondo de parte todos os seus conceitos e preconceitos, e caminhando juntos para a glória de Deus. Então, observe bem, o que nós vemos aqui é que o texto que temos é que a igreja, ela é o fruto, ela é a soma dessa primeira atividade do governo soberano de Deus. A igreja é, conforme está escrito nas Escrituras, a eleita, não é? A escolhida. Hoje há um entendimento que talvez tenta individualizar, né, essa questão dos eleitos e dos escolhidos. Eu sei que para muitos isso vai poder parecer bastante estranho, principalmente para aqueles que defendem o calvinismo, não é? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra o calvinismo, não o defendo, mas não sou contra. Eu acho que há muitas verdades aí escritas, só que nós temos que entender as coisas como estão nas Escrituras. É a minha perspectiva, não é? Nós vamos ver que essa questão da igreja como eleita, como escolhida, é a doutrina pregada por Paulo e por Pedro. Você vai ver Pedro lá no capítulo 1, né? Coloca para mim, por favor, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro vai falar aí dos eleitos, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, ele está fazendo referência ao quê? À igreja. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. O mesmo vai se aplicar, né, nas palavras de Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 4. O texto de Efésios 4 e 1, Paulo vai dizer para nós o quê? Que ele, né, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Aliás, é capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, verso 4 de Efésios. Muito obrigado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Observe aqui que a palavra está, o pronome aqui está na primeira pessoa, né, do plural, indicando uma comunidade de pessoas. Deus nos escolheu nele para sermos, o verbo também está aí na primeira pessoa do plural, para sermos irrepreensíveis, né, para que nós sejamos, né, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, observe que o Senhor está falando aqui dessa eleição de Deus em relação à igreja do Senhor. A igreja é essa representação, é a corporação, não é? Ela personifica exatamente a soberania desse reino. É na igreja que está a expressão do reino. E eu creio que, penso eu, não é? Ficou claro para nós que a igreja e o reino são duas coisas diferentes. E ainda assim são a mesma coisa, não é? Eu penso que isso deu para ficar claro para você, né? O reino soberano, Deus vai governar e dominar sobre todas as coisas, não é? Mas a expressão da soberania de Deus, ela tem a sua expressão na igreja, nessa junção de pessoas que reconhecem, ao receber a mensagem do Evangelho,
de que Cristo está no trono e de que nós devemos uma submissão inquestionável, uma submissão incondicional a Ele, não é? Quando você recebe essa palavra e crê nela, né, você faz parte da igreja e aí está exatamente a personificação do que é a soberania do reino. Né? Como nós já dissemos, não são a mesma coisa e, contudo, são a mesma coisa. Se você quiser, pode usar a lei da causa e do efeito, não é? O reino soberano, não é? Ele vai dominar todas as coisas e o efeito desse domínio é que no seio do reino, não é? Essa soberania do reino vai manifestar em um corpo. Este corpo se chama Igreja do Senhor, né? Se complementam, não é? O reino vai levar a igreja e a igreja é a representação do reino, né? A igreja é a demonstração disso, né? Em certo sentido, se você quer pegar, o governo soberano é algo muito maior do que a igreja, muito maior, não é? O governo soberano de Deus abrange todas as coisas, então ele é muito maior que a igreja, né? Isso é claro, se você for olhar na perspectiva da dimensão das coisas. Agora, se você for olhar no valor intrínseco, você vai ver que a igreja, sim, é o reino, não é? Ou ela é aquilo que personifica o reino, né? A expressão do reino. É bastante abrangente, isso eu sei. É algo que a nossa mente, ela precisa estar treinada para aceitar, para conceber, porque, na verdade, é algo que para nós é muito novo e às vezes até difícil, não é? Mas eu vou explicar um pouco melhor, um pouco mais essa questão, esse lado moral nosso, que muitas vezes rejeita, não é? Ou não aceitamos o fato de que, mesmo nas coisas difíceis e más, Deus está governando, não é? Mesmo quando tudo parece tão escuro e tão nebuloso, Deus está governando, Deus está controlando, Ele está no governo, né? Como temos visto, né? O reino de Deus, ele toma qualquer coisa, ele toma quase tudo, até mesmo a obra do inimigo, como por exemplo, ele vai lá e semeia, o inimigo vai de noite lá e semeia os seus filhos, né? Dentre os filhos de Deus. Então esse governo soberano é tão expansivo e tão maravilhoso que às vezes nós olhamos assim e falamos, olha, não pode ser, não é? Mas sim, você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas, porque esse é o segredo. Porque se nós perdermos esta confiança, não é? Nós não poderemos adentrar ou fazer parte desse governo. Porque o que torna a igreja, de fato, a subsistência da igreja possível na terra, é o facto de que Deus está governando todas as coisas, não é? E quando nós olhamos, né, o que nós temos que centrar, né, nós temos que concentrar no resultado das coisas, né? O texto vai dizer que o Senhor, ele vai reunir todas essas pessoas que aceitaram e compreenderam o reino e decidiram viver sob o domínio e o governo desse reino, não é? Em um corpo chamado igreja, no corpo de Cristo chamado igreja do Senhor. Então assim temos a partida e a contrapartida, não é? Aqui diante de nós, e elas são uma coisa só, e no entanto, não são uma coisa só, não é? Mas é isso aí. A igreja então, o que ela é? Ela é a personificação do triunfo do seu governo. O triunfo do governo de Deus é manifestado por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo aqui na terra, e isso é maravilhoso, por isso que o texto vai dizer, e esse evangelho do reino soberano de Deus será pregado em todo o mundo para estabelecer o quê? Evidência, para evidenciar esse governo. Já pensou se a igreja não estivesse aqui neste mundo? Todas as pessoas olhariam e diriam, de fato, Deus não está no governo, porque nem a igreja dele subsistiu. Mas a existência da igreja e essa força que detém o avanço do mal aqui neste mundo, numa escala ainda muito maior, não é? É uma demonstração clara de que Deus, ele está governando, né? Aleluia! Isso não é apenas
é uma declaração do fato ou da verdade. É um testemunho glorioso. Então, todas as vezes que você olhar para a igreja de Cristo, está diante de você uma evidência clara de que Deus governa sobre todas as coisas. Aleluia. Alguém diz que a igreja é no pensamento de Deus, é exatamente isso, não é? Deus, ele ao olhar para a igreja, ele se regozija, ele se alegra. Eu estava esses dias lendo Zacarias 4, e lá vai dizer que quando o Senhor vê o prumo nas mãos, não é? De Zorobabel, os olhos do Senhor começou a saltar, né? O texto original vai dizer que os 7 olhos de Deus, eles começaram a dançar. Isso é uma coisa até interessante. Aí você pergunta, os olhos de Deus dançam? É uma figura para nós entendermos o regozijo de Deus, o deleite de Deus, ao ver a sua testemunha aqui. Quando ele viu o prumo na mão de Zorobabel, aleluia, os olhos de Deus se alegraram, aleluia. Então, a igreja, ela deve ser em si mesma a própria personificação do triunfo do governo soberano de Deus. É na igreja que Deus se expressa, né? A igreja é, na realidade, exatamente isso. Cada um de nós, se realmente estamos na igreja, não é? E pertencemos à igreja, né? Devemos estar dentro dessa concepção, que é a concepção do Novo Testamento, relativamente à igreja. Ela é a expressão, né? Da glória e da manifestação da glória de Deus aqui neste mundo, não é? Ela é uma personificação e uma expressão do triunfo do governo de Deus. Aleluia, valeu a pena. Oh, glória a Deus. Não é isso que está escrito? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Há uma alegria no Senhor. Irmão, você não tem ideia de como Deus, ele se alegra ao contemplar uma vida, uma pessoa que se rende aos pés de Jesus. Mas se rende de verdade, que deixa o mundo, deixa o pecado, abraça a causa, não vive para si mesmo, não é? Não vive para os seus orgulhos, para os seus pensamentos, para os seus conceitos, mas vive para o Senhor, que o ama de coração, que abre mão de tudo por causa dele, aleluia. Deixa o mundo, deixa tudo e abraça a causa do Senhor, aleluia. Você pode, por exemplo, ao olhar para a igreja como expressão do reino, como a personificação do reino, isso pode ser definido na palavra graça soberana, né? Pois o seu governo nessa dispensação é um governo de graça. E se não fosse pela graça de Deus, pela soberana graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós faríamos parte, aleluia, disso que é o que alegra o coração de Deus. Ao olhar para o mundo, no meio de tanta desgraça, no meio de tantas rejeições ao seu nome, oh, aleluia, existe uma igreja que confessa acreditar no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, pelo triunfo da graça de Deus. Pelo triunfo da graça soberana é que nós estamos aqui de pé. Oh, aleluia! Você pertence à igreja porque a graça soberana de Deus triunfou. Aleluia! E devemos permanecer nisso. Nós devemos estar nisso. Nós devemos compreender que a única razão pela qual nós estamos de pé, aleluia, é porque nós abraçamos esta graça. Essa maravilhosa graça nos alcançou. Essa é a igreja, irmãos. Essa é a igreja como fruto do reino, como fruto do domínio e do governo universal de Deus neste mundo. É algo precioso demais pertencer à igreja. É algo maravilhoso demais pertencer à comunidade do povo de Deus. Por isso não despreze jamais essa verdade. Escreva-a no seu coração e viva de acordo com ela.
Que Deus abençoe. Nós vamos ficar por aqui hoje. Nós vamos voltar falando da igreja na próxima semana, falando um pouco mais a respeito da igreja dentro desta perspectiva do reino. É algo maravilhoso, é algo impressionante que Deus tem para nós. Não perca, né, de modo nenhum a continuidade também dessa ministração na próxima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenha ficado claro para nós aqui, eu acredito que ficou, não é? Quando eu falo que a igreja, ela e o reino são coisas diferentes, mas são a mesma coisa, é porque a igreja, ela é exatamente, né, a igreja é exatamente o fruto do reino, né, é o produto do reino, e ela né, por conta do reino trabalhar neste mundo, do governo de Deus trabalhar neste mundo, é que a igreja existe, a igreja é a resposta disso, não é? Mas a igreja também, ela é a personificação desse reino soberano, desse governo soberano. Ela expressa isso, e isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que você possa compreender essa verdade em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pela ministração da tua palavra nesse dia, Senhor. Peço a mão do Senhor sobre os teus filhos e filhas e que eles possam entender essa verdade, Pai, e que nada fique oculto aos seus olhos e que todas as coisas, ó Deus, sejam reveladas ao coração dos teus servos e que o teu nome seja louvado, glorificado na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.